mais coisas para você, muito mais coisas para nós. Amém? Amém? Hoje nós começamos uma série de palavras sobre o extraordinário. Quantos creem que Deus vai trazer o extraordinário nesses dias? Quantos creem? Eu sempre procuro, eu sempre busco, na verdade, algo que está faltando na igreja, algo que está faltando nos dias de hoje, para que possa completar a missão que nós temos como igreja e para poder dizer, queridos, a verdade que Cristo tem para nós. Nós sabemos que uma das nações que temos que orar por ela está sendo atacada, está cercada por todos os lados, mas nada disso foge da palavra, irmãos. Tudo isso são sinais da vinda de Cristo. Talvez você esteja aí sentado, descansado, já ouvi tanto isso. Entenda, a Bíblia fala desses sinais. Nunca se esteve tão perto de uma terceira guerra mundial. Nunca se esteve, e outra digo para vocês, e essa terceira guerra mundial, ela não será com armas convencionais, preste atenção, ela será com armas nucleares. Por que, pastor, você está dizendo isso? Qual é o país que estiver perdendo a guerra, que tenha arma nuclear, não vai usá-la? Me responde. Você sabe o que é o que uma arma nuclear faz? Você sabe? Ela dizima, ela deixa a pessoa, vira pó. É fogo que consome, que você não imagina. E a Bíblia diz que a terra está reservada para o fogo. Então nós estamos vendo os sinais aí a cada dia, os sinais, Deus está alertando, né? E eu pensando nisso, pedi ao Senhor, o que está acontecendo? Qual é a direção que o Senhor me dá para que eu possa ministrar a igreja, ministrar aqueles irmãos que vão estar nos assistindo, aqueles que não vieram à igreja porque estavam com preguiça, ou aqueles que não vieram porque acham que não tem que vir à igreja todo domingo, e eu vou ficar em casa assistindo pela internet, ou por aqueles que já não estão mais tão comprometidos, mas só vêm por vir, né, e quando quer e deixa de querer, né? Senhor, o que eu faço, né? Como é que a gente faz? Queridos, quanto mais os dias passam, mais as pessoas ficam descompromissadas com a casa do Senhor, com o reino de Deus. É verdade, irmãos. Por quê? Porque é tanta coisa que nos envolve, tantas coisas que nos envolvem. Nós trabalhamos a semana todinha, e quando chega no domingo, diz assim, eu quero descansar. Mas espera aí, o domingo é o primeiro dia da semana. E o primeiro dia da semana é do Senhor, sim ou não? Hoje eu não vou para o culto, porque eu vou para uma festa de aniversário. Espera aí, irmão. Não estou entendendo. Hoje eu não vou para o culto, porque eu tenho um jantar. Opa, espera aí, eu não estou entendendo. É o que mais tenho visto, que olha, nós tivemos a semana toda na igreja, então domingo nós não vamos ficar em casa descansando. Agora olha a palavra que Deus nos deu. Agora olha que coisa interessante, todo mundo quer viver o extraordinário. Não há uma só pessoa que não queira ser abençoado, que não queira, comer o melhor dessa terra. Não há uma só pessoa, queridos, que não quer estar bem, que não quer estar muito bem, sim ou não? Sim ou não? Seria muito bom se todos nós pudéssemos, viver o melhor dessa terra sem esforço nenhum, sem fazermos muita coisa. Às vezes nós cantamos aquela música assim, meu prazer é viver na casa de Deus. Agora a gente tem que ver assim, né? Cantar assim agora, meu prazer é viver sentado no meu sofá, assistindo pela internet o meu culto, dizimando porque está a hora da palavra. Queridos, presta atenção. O extraordinário, para vivermos ele, algumas coisas nós precisamos mudar.
Sabe, porque nós queremos tudo de Deus. Queremos que Deus nos ajude, queremos que Deus faça, e nós essa série vai falar muito aos nossos corações, vai nos direcionar ao extraordinário, vai fazer com que nós possamos viver o extraordinário. Hoje é a primeira palavra dessa série, e eu tenho certeza que na última palavra os céus vão se abrir sobre essa igreja. Se houver corações aqui sensíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à voz de Deus, com certeza muitas cadeias serão quebradas, muitas coisas vão acontecer. Vamos lá, quero que você baixe sua cabeça, feche seus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Quero te pedir, Pai, que fales a tua igreja, que mude a nossa história, que seja tu, Pai, não eu. Que teu Espírito Santo sinta-se à vontade no nosso meio, e que aqueles que nos assistem, Pai amado, de suas casas, por algum motivo, Senhor, sério, por algum motivo que impediu-os de chegar à tua casa, ou por aqueles que assistem pelo celular, que estão na rua, Senhor, abençoa-os, para que eles possam chegar à tua casa também, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aprender mais um pouquinho? Vamos? Então vamos. O que significa extraordinário? Primeira coisa, para a gente entender a palavra, entender o que eu vou pregar, o que nós vamos pregar, você precisa entender o significado das palavras. Sim ou não, gente? É lógico que sim. Então o que é extraordinário? Eu fiz uma breve pesquisa rapidinho. E extraordinário é que está muito além do comum. Em outras palavras, excepcional. Está muito além do comum. Isso é extraordinário. Em Lucas capítulo 18, verso 8, onde nós vamos ler agora, diz assim: eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Essa parte, vamos deletar um pouquinho, deixar de lado, não vamos usar essa parte, mas vamos usar essa parte. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Esse texto me chamou a atenção. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Que isso, pastor? Por que eu estou dizendo, o que o significado de extraordinário é justamente esse texto, esse tema que eu estou usando? Significa que está muito além do comum, excepcional, está em outro nível, sim ou não? Quando alguém te chama de extraordinário, você é uma pessoa extraordinária porque você está acima, você está além do comum, além do normal. Qual é o tema, pastor, dessa palavra que o Senhor vai dar para essa série com um tema extraordinário? O subtema dela é esquecido, mas sempre lembrado, mas pouco realizado. Que isso? Olha isso, gente. Vou falar de novo. O subtema dessa palavra é esquecido, sempre lembrado, mas pouco realizado. E é justamente por causa disso que a igreja não está vivendo o extraordinário, que a igreja não está vivendo tudo o que Deus a chamou para viver. Então vamos lá, vamos atentar para algumas coisas hoje muito importantes. Sabe, como a igreja deixou no esquecimento o extraordinário. Você pode olhar para o teu irmão aí, dar sacudida nele e perguntar para ele: como é que nós deixamos de mão o extraordinário? Sacode o teu irmão, por favor, em nome de Jesus, senão eu vou ministrar aqui e mudar para listar libertação. Vocês estão entendendo? Como é que a igreja, que se chama Igreja de Cristo, deixou no esquecimento, deixou de lado o extraordinário? Como que nós chegamos a tamanha negligência, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para vocês, quero que você entenda hoje. Extraordinário não é ter igreja cheia, não. Extraordinário não é ter
como é que diz? Uma organização de culto bonita, não. Extraordinário não é ter uma recepção linda, não. Extraordinário não é, queridos, nós temos uma oratória maravilhosa. Extraordinário não é ter uma palavra do púlpito que vai agradar você. Extraordinário não é nada disso. Quem chama uma igreja de uma igreja extraordinária, talvez esteja se equivocando. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos conversar sobre isso. E nós vamos aprender sobre isso, né? Olha que coisa interessante. O homem perdeu a realidade da fé cristã. Como assim, pastor? Eu vou repetir. O homem perdeu a realidade da fé cristã. Muitos perderam a realidade da fé cristã. Por quê, pastor? Preste atenção. Houve uma tendência crescente de quê? De o homem enfatizar o que restou. E o que restou, pastor? Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que restou? Aquilo que o homem enfatiza. E o que mais nós vemos hoje? O que restou? Como assim, pastor? Positivismo. O que nós vemos mais, pastor? O que restou? Uma boa palavra. O que restou, pastor? Como é que se diz? Me ajuda aí, gente. O que restou? Shows, sim ou não? O que restou? Tudo para entreter aqueles que poderiam estar vivendo no extraordinário. O que restou? Palavras de prosperidade. O que restou? Palavras de Deus. Se você der tanto, Deus vai dar tanto. Palavras, queridos, e palavras foi o que restou. Esqueceram do extraordinário. Como é que nós chegamos a tamanha negligência, irmãos? Pastor, o que é isso? Presta atenção. Deus falando comigo. Deus ministrando ao meu coração. Como assim, pastor? Porque eu vejo que hoje grande parte do povo que se chama povo de Deus, ou grande parte de instituições, estão simplesmente se tornando instituições financeiras, instituições, um negócio, uma empresa e tantas coisas assim. Deixando o extraordinário de lado para viver o físico, para viver o negócio. Vamos continuar. Agora aprenda uma coisa, queridos. Sempre quando as pessoas que deixaram, ou a igreja que deixou o extraordinário cair no esquecimento, olha aqui, ela perde completamente, queridos, a sua realidade de fé cristã. E começa a falar, e começa a pegar o que restou. Agora, aprenda uma coisa, sempre que houver, olha aqui, sempre que houver uma forma destituída de poder espiritual, olha o que eu estou dizendo, sempre que houver uma instituição, uma forma, qualquer estrutura, olha aqui, destituída de poder espiritual, a lei tomará as rédeas. Como assim, pastor? Vou continuar. Porque a lei muitas vezes traz consigo uma sensação de segurança e de poder manipulador. Aonde não houver o extraordinário de Deus, aonde não houver, olha aqui, presta atenção, aonde o Espírito Santo foi destituído e começa a ser usado e manipulado por pessoas, claro que ele não é, mas pessoas manipulam isso. Aonde houver, queridos, uma forma destituída do poder do Espírito Santo, do poder espiritual, a lei toma as rédeas, em outras palavras, o achismo toma as rédeas. As coisas que a pessoa pensa toma as rédeas. E o que mais, pastor? E aí traz consigo uma sensação de segurança e de poder manipulador. Aonde o extraordinário foi esquecido, a manipulação entra. O espírito manipulador entra. E é o que nós vemos hoje. É o que nós vivemos hoje. Vamos lá, vamos continuar.
E o que significa manipular, pastor? Olha só. Manipular nada mais é do que fazer os outros se sentirem culpados, distorcer fatos ou mentir, isolar a pessoa de outras pessoas queridas e importantes para ela, para aumentar o próprio poder de influência entre os outros. Nós estamos destrinchando. Eu estou falando para vocês o que não é o Evangelho. O que não é o extraordinário. Eu vou repetir para você. Eu vou repetir, se você puder até anotar, está ali, ó. Puder até anotar, anota. Para você não se enganar, para você não cair na besteira e se deixar ser manipulado. Vamos lá. Manipular, fazer os outros se sentirem culpados, distorcer fatos ou mentir, isolar a pessoa de outras pessoas queridas e importantes para ela, para aumentar o próprio poder de influência entre os outros. Então, essas pessoas que fazem isso já esqueceram o extraordinário, já deixaram no esquecimento o extraordinário e começaram a viver e começaram a ser conduzidas por esse espírito de manipulação. Aprenda uma coisa, queridos. Nós achamos que podemos mudar princípios e ainda colher o mesmo benefício. Sabe, a igreja muitas vezes acha que pode mudar princípios e ainda colher os mesmos benefícios. Quando você muda os princípios de Deus, você tem que entender que você está caminhando uma descida até a escravidão. Quando você muda os princípios pelo qual Deus instituiu a sua igreja, quando você muda os princípios, queridos, você passa a se afastar do extraordinário e passa a afundar na tua vida. Como assim, pastor? Por quê, pastor? Nós achamos que podemos mudar princípios, os princípios de Deus, e ainda colher os mesmos benefícios. Tem uma palavra para você: nunca vamos colher os mesmos benefícios. Se nós mudarmos o princípio da palavra, se nós mudarmos os princípios de Deus para as nossas vidas, nós nunca vamos colher os mesmos benefícios. Olha para o irmão do seu lado e diga: não mude os princípios de Deus. Você pode dizer: eu quero ouvir você falando. Grita para o irmão mais longe de você, então. Vai lá, grita. Vai gritar? Não é dormir não, é gritar. Eu estou ouvindo, estou esperando você, senão eu paro de pregar. É simples. Alguém pode gritar para o irmão mais longe de você? Eu sei por quê. Toda a igreja está... Parece que a igreja está fria. Parece que a igreja está, né? Sim ou não? Eu sei o que é isso, irmãos. Sabe, quando você vê uma igreja... Eu ouvi essa frase, estava ouvindo não sei quem conversar. E eu achei muito interessante. Eu falei: Deus, o que está acontecendo? Deus, o que é isso? Hoje, as igrejas se esforçam, mas se esforçam para manter as pessoas, para o povo chegar. Por quê? Porque hoje, queridos, você já foi em cultos. Os cultos parecem mais um show top, sim ou não? É uma atração. Por quê? Porque a igreja é top. Porque a igreja tem isso. Porque a igreja tem um louvor top. Porque a igreja tem um baterista top. Porque a igreja tem um guitarrista top. Porque a igreja tem um tecladista top. Porque a igreja é isso. Porque a igreja é aquilo. A igreja tem telão. A igreja tem aquilo. A igreja tem um pastor lá, um orador que prega pra caramba. E tem isso, que ele fala que em Deus vamos conquistar, que Deus vai nos dar. A igreja é top, é top, é top. Então tudo é preparado para te envolver. Tudo é preparado para te encaixar. Não há nada extraordinário. O que é? É uma manipulação para tocar em você. E é por isso que Jesus diz: será que quando eu voltar nessa terra encontrarei fé? Se ele não encontrar fé, ele vai encontrar muita gente feliz, muita gente positivista, muita gente aqui agregada, juntada numa igreja, fazendo tudo, e de repente eles vão ouvir: eu não vos conheço. Por que isso, irmãos?
A palavra diz em Mateus que o Senhor, quando voltar, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Peraí, pastor, quando Ele diz isso, que vai separar o bode das ovelhas, significa que estão juntos, sim ou não? Estão juntos. Só Ele pode fazer isso. Que é isso, pastor? Eu quero que você entenda hoje, queridos, que se você pensa que mudando os princípios você ainda vai colher os mesmos benefícios, não vai. Se você pensa em dar um jeitinho e dizer Deus sabe, você está mudando princípios, você não vai colher a mesma coisa. Não vai viver o que Deus tem para você. Não vai. Por quê, pastor? Porque nós temos um padrão. Porque a igreja de Cristo tem um padrão. Porque Cristo nos deixou um padrão. Quem é o nosso padrão para vivermos extraordinário? Quem é o nosso padrão para vivermos coisas tremendas e poderosas? Quem é, irmãos? Quem é o nosso padrão? Quem é que é o caminho? Quem é que é a verdade? Quem é que é a vida? Quem é o nosso padrão, irmãos? Vocês estão me entendendo? Faz assim, vocês estão me entendendo. A igreja perdeu. A igreja se afastou. A igreja se distanciou. A igreja começou a bombar, ou como é que se diz? Destacar as coisas que não eram para ser destacadas. A igreja começou a colocar na frente coisas que não era para colocar na frente. Por quê? Porque a igreja, quando fez isso, começou a se afastar de Deus. As pessoas, como fizeram isso, começaram a se afastar do extraordinário. Uau, pastor, o que é isso? Como é que o senhor disse isso? Eu estou dizendo que nós, como igreja, temos um padrão. Que o nosso padrão para vivermos, e é o nosso padrão para vivermos extraordinário. Quem é o nosso padrão para vivermos extraordinário, igreja? Você pode dar um brado aí com esse nome? Quem é o nosso padrão para vivermos o extraordinário? Quem é? Jesus. As primeiras gerações de cristãos, eles não se distanciaram do padrão. As primeiras gerações de cristãos não se distanciaram do padrão. É por isso que a história mostra que eles viveram o extraordinário. O que é o extraordinário? É fora do comum. O extraordinário é fora do normal. Então eu quero que você entenda algo, igreja. Com essa série de palavras, nós vamos entrar em outro nível. Nós vamos entrar no nível do extraordinário. Pastor, eu quero aprender, mas tenha paciência. É uma série. Olha aqui, as primeiras gerações de cristãos não se distanciaram do padrão. Sabe quando é que isso ocorreu? Isso ocorreu quando a igreja se distanciou de Jesus. E isso causou a perca de uma vida extraordinária, de um caminhar extraordinário. Isso aconteceu porque a igreja se afastou do padrão e começou a imputar e começou a colocar o próprio padrão do achismo. A igreja foi perdendo força, foi perdendo o extraordinário. É Constantino, amor, o último imperador que se converteu e colocou ídolo lá dentro da igreja, começou a inventar moda e tudo mais. A igreja começou a perder o padrão. Pastor, mas nós não temos ídolos. Não tem não. Vamos pro show de fulano. Só vê as mulheres, as meninas, gente, hoje, as tietes, né? Hoje, Jesus faz tudo por um cara que está cantando lá, aquela coisa, aquele negócio todo. Mas quando chega na igreja, Jesus não fala nada, não tosse, não grita, não faz nada. Por quê, pastor? É o padrão. Está fora do padrão.
Não tem mais como os cegos de Jericó, que gritava, filho de Davi, no meio de todo mundo. Ele não se importava, ele queria o extraordinário, ele queria o milagre. Hoje o padrão do mundo sabe qual é? É ir para show. Sabe qual é o padrão do mundo? É gravar DVD, gravar CD, não sei se nem existe mais. É tudo que você possa imaginar. O padrão do mundo é o comércio. Desculpa a palavra, irmãos, mas é o comércio total. Pastor, mas eu preciso viver. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender, se você entrar no padrão de Jesus, nada te faltará, porque o Senhor será o teu pastor. Pastor, essa palavra é forte demais. Querido, segura aí. É só o começo. O que Deus vai fazer nesse lugar é só o começo desses domingos, nesses dias. O que Deus vai fazer nesse lugar, Ele vai mudar, se você permitir. Ele vai mudar os teus pensamentos, Ele vai mudar a tua mente, e você vai passar a viver o extraordinário da parte de Deus. Vocês estão entendendo? Como estão entendendo? Vou continuar. Foi isso que causou uma perca da vida extraordinária. Sabe, quando João Batista estava preso, um dos seus discípulos chega perto e diz: vai lá e pergunta para aquele homem chamado Jesus se ele é o Cristo que era de vir. Jesus não responde a pergunta, mas Jesus mostra. Como assim, pastor? Jesus mostra. Depois que ele mostra, sabe o que acontece, irmãos? Ele diz: vai lá e diga para João. Vai lá e diga para João. João o quê? Os cegos vêm, e os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Vai lá, avisa para João que o extraordinário chegou, que a promessa chegou, que a mudança de vida chegou, que o padrão chegou. Não se preocupe com quantas pessoas você vai perder. Se preocupe com quantas pessoas você vai ganhar. Que Deus vai te entregar pessoas que estarão sedentas de viver o extraordinário. Posso ouvir amém? Glória a Deus, aleluia, qualquer coisa. Nós temos que romper, queridos. Nós temos que romper a barreira do normal, do natural. É justamente por isso que tem tanta gente sem compromisso. É justamente por isso que nego pula de igreja para igreja. Sabe por quê? Porque não tem mais temor. Eles olham para a igreja como se fosse uma padaria. O pão aqui hoje está ruim, eu vou naquela outra padaria. Sim ou não, irmãos? Aí vai para outra, esse pão aqui é melhor. Quem conhece a Gonçalina? Quem conhece a Gonçalina? Você prefere comprar pão na Gonçalina ou comprar pão na padaria da esquina? Eu tenho uma padaria que fica 100 metros da minha casa. Meu filho, eu não vou nessa padaria. O pão da Gonçalina é mais caro, sim ou não? Mas o pão da Gonçalina não tem ninguém que faça melhor que aquele pão. Você sabe até a hora que sai pão fresquinho, não sabe? Por quê? Por quê? Porque o negócio é bom. Porque o negócio é fora do sério. Eles estão no outro nível, irmão. Padaria do plano piloto lá leva etaca essa padaria chamada Gonçalina. Sim ou não? Depois você vai me pagar uma graninha aí em Gonçalina. Estou fazendo, queria saber de você, fazendo propaganda para você. É a mesma coisa, irmãos. Alguém vai até Jesus, um discípulo de João Batista vai até Jesus e pergunta: Jesus, para só um pouquinho. E começa a ver milagres, tá, e fazer o extraordinário, e a coisa louca. Ele diz assim, volta para o discípulo e diz assim: olha, vai lá, volta lá em João Batista para ele, que o que, irmãos?
os cegos veem, e os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres que antes não tinham oportunidade, é anunciado o poder do Evangelho, é anunciado o extraordinário, para que eles também vivam isso. O padrão é Jesus. O padrão é Jesus. Quantos estão recebendo? Agora aprenda: todo o afastamento do princípio vai levar à perca do propósito e distanciamento do extraordinário. O que é? Vai te levar para distante de viver o extraordinário, de viver os milagres, de estar em outro nível. E sabe qual vai ser a consequência? A consequência, olha, vai ser ou foi a perca da vida e do poder apostólico. A perca da vida com Deus e a perca do poder apostólico. Por quê? Porque nós vemos os apóstolos. Jesus instituiu 12, sobre esses 12 colocou o pilar, e esses 12 entregaram o Evangelho, e esses 12 foram passando o Evangelho, e depois que eles morreram, outros foram passando, e foram passando. Por isso que se chama igreja apostólica. Toda igreja, queridos, que prega e fala sobre Jesus, esta igreja é apostólica, porque não teve outra forma de chegar ao Evangelho, a não ser pelos apóstolos. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Toda igreja que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Senhor e Salvador, ela tem que entender que ela é uma igreja apostólica, nem que ela não queira, nem que ela vai, não somos apostólicos, então é seita, então é cabeça do homem mesmo. Porque nós viemos os apóstolos, entenda, eles foram responsáveis para que o Evangelho chegasse até nós. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eles foram responsáveis para que o Evangelho chegasse até nós. Mas teve um problema. Tem um problema. Alguém entrou e começou a minar, começou a transformar. Qual fazer com que a igreja veja coisas mais importantes do que o extraordinário. Posso ouvir um amém? Quando você se afasta do princípio, quando você sai do padrão, quando você se distancia, ou quando você se afasta, você perde o padrão de Jesus, o extraordinário. Viver o extraordinário. A consequência foi o quê? A consequência qual é? A perca da vida e do poder apostólico. A igreja hoje, me perdoe, a igreja perdeu. Nós vemos a igreja lotada, irmãos. Mas nós vemos um show, nós não vemos a presença de Deus. Nós vemos pessoas sendo manipuladas, mas nós não vemos o poder de Deus. Nós não vemos o extraordinário. Por que você diz isso, pastor? Porque a palavra diz que o Evangelho é poder, o Evangelho é extraordinário, o Evangelho é mudança de vida, o Evangelho te coloca em outro nível, nível espiritual. O Evangelho te leva ao extraordinário de Deus. Quem é o padrão? Jesus. Vou falar uma coisa para você. Se entrar um paralítico aqui, cadeirinha de roda, e eu disser assim para ele: você tem fé? Tenho. E eu disser para ele: então levanta e anda em nome de Jesus. E ele levantar. O que é isso? O que é isso, gente? Fala. Cadê meus pastores? Não sabem gritar não, pastores? O extraordinário é uma coisa o quê? Incomum, anormal. Se um morto está sendo velado aqui na igreja, aí você chega, cheio, ouve a voz de Deus assim, e põe as mãos e diz para ele levantar. Aí você vem aqui, dá licença, olha, Deus, na autoridade do nome de Jesus, te manda levantar, levanta, e ele levantar. O nego cai desmaiado e os outros saem pela porta correndo. O que é isso? O que é isso? O que é isso, irmãos? Uma pessoa que está cega entra na igreja, chegou a hora da oração,
Vocês conhecem ele há muito tempo. Parece que é desde nascença que ele é cego. E ele entra aqui. O que acontece? O irmão Luciano olha para ele e diz assim: rapaz, Deus falou comigo, eu vou lá. Está vivendo extraordinário, eu vou lá. E o Luciano pergunta para ele: o que tu queres que Deus faça contigo? Ele fala assim: eu quero que Deus me dê a visão de volta. Aí Luciano vai lá e, na autoridade do nome de Jesus, veja de novo. E essa pessoa volta a ver. Como é que a igreja faz? O que é isso? O que é isso? O que é isso, irmãos? De repente você não tem nada no banco. Você está falando: Deus, amanhã tem que pagar uma conta. Todo mundo sabe como é que você está. Mas de repente chega um caminhão com tudo e muito mais do que você precisa. É Deus suprindo a necessidade. Por quê, pastor? Lá em Atos está dizendo que eles não tinham falta de nada, porque Deus supria tudo. O que é isso? O que é isso, irmão? Não estou entendendo. O que é isso, irmãos? Agora a pergunta que eu faço: por que a igreja não está vivendo isso? Porque se distanciou do padrão. Porque se distanciou do padrão. Hoje agora tem muito crente que vem: eu vou acender uma vela lá para ver se está tudo bem. Vou fazer alguma coisa para ver se está tudo bem. Eu vou lá na igreja porque tem muito tempo que eu não vou na igreja. Aí eu preciso ir lá na igreja porque essa semana não fui, estava cansado, a próxima eu vou. Nada disso. Não é por isso. Por que nós estamos vivendo esse tempo? Porque a igreja se distanciou do extraordinário. E eu quero dizer uma coisa para você: eu quero viver esse extraordinário. Eu quero viver esse extraordinário. E quando alguém chegar para nós, para mim, perguntar assim: o que está acontecendo? É você que Deus está usando? É você que essa igreja que Deus está usando? Eu vou dizer aqui, ó, espera um pouquinho. Ô, paralítico, anda em nome de Jesus, ele vai andar. Cego, enxerga em nome de Jesus, ele vai enxergar. Aí eu vou dizer para ele assim: vai lá, avisa para todo mundo que os cegos desse lugar vêm, que os paralíticos desse lugar andam, os leprosos são purificados nesse lugar, e os surdos ouvem nesse lugar, os mortos são ressuscitados, e os pobres, e aos pobres é anunciado o evangelho, o extraordinário. Isso é igreja. Isso é viver o extraordinário. Para viver o extraordinário tem que estar no padrão. Fora do padrão não tem sobrenatural, não tem extraordinário, só tem a igreja. Ó, a igreja no nível. A igreja alinhada. Como assim, pastor? Com gente no altar que prega, dá uma boa oratória, com gente que manipula, com gente que só prega o que quer, com gente que tem medo de pregar a verdade, com gente que tem medo de falar sobre pecado, com gente... Só tem isso, queridos, não tem mais nada. O que? Cadê o extraordinário? Oh, extraordinário, essas luzes. Pisca aí essas luzes para mim aí, meu filho, pelo amor de Deus, pisca aí. Faz de tudo aí, um negócio aí com essas luzes aí. Ei, tem luz, apaga tudo aí, deixa só a iluminação, vai lá. Blackout, aí, pisca essas luzes aí, coloca vermelho, roxo, amarelo, vai lá. Eita, que igreja top, tem luz, tem isso, tem aquilo, que igreja massa, pode crer. Não, eu vou lá tem luz, lá tem tudo. Queridos, as pessoas não podem entrar neste lugar porque tem luz piscando, porque tem música, porque tem bateria, porque tem isso, porque tem aquilo. As pessoas vão vir a esse lugar porque serão atraídas por um povo neste lugar que será extraordinário. Ah, queridos, as pessoas serão atraídas por você porque você está no nível extraordinário, porque esta igreja unida, Satanás jamais tocará. Eu quero viver o extraordinário. Pastor, como é que faz? Você não vai viver, obrigado meu filho, você não vai viver o extraordinário chateado com o teu irmão. Você está se distanciando do extraordinário. Se você estiver falando mal da vida dos outros, você está só se distanciando cada vez mais. Vamos lá, vamos continuar. Querem que eu continue ou que acabe aqui? Amém para acabar? Ah, já ia acabar mesmo.
tivesse mais um, acabava. Mas eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite que o caminho, o extraordinário, será restaurado nessa igreja. Eu acho que você não entendeu. O caminho para o extraordinário será restaurado nesta igreja. Acho que você não entendeu. Eu quero declarar nessa noite, nesse momento, neste lugar, que o caminho para o extraordinário será restaurado nessa igreja. Eu creio, queridos, que há um novo tempo para esta igreja. Eu creio que há um novo tempo para a tua vida. Eu creio que há um novo tempo para esse ministério. Eu creio, eu vejo Deus trabalhando. Deus tem me dado palavras para você. Deus tem me dado palavra para a igreja. Eu poderia estar pregando aqui tantas outras palavras, queridos, mas sempre usei esse púlpito para pregar a verdade. O que Deus quer da igreja. Deus fala, Ele queima o meu coração, dizendo assim: fale isso para a igreja. A igreja precisa entrar na linha, a igreja precisa entrar no padrão. Há um novo tempo para esta igreja. Há um despertar chegando. Não, acho que você não entendeu. Há um despertar chegando. Talvez você esteja morto espiritual, mas há um despertar chegando. E os mortos espirituais neste lugar vão ressuscitar. O Espírito Santo vai chegar neste lugar, vai tomar esse lugar com poder e muita glória. Aprenda uma coisa. Como igreja temos que aprender uma coisa. Você como igreja, nós como igreja, jamais poderemos estar olhando só para frente. Olhando só para frente. Muitos se perderam. Muitos líderes se perderam porque olharam só para frente. Por quê, pastor? Porque a nossa base está lá atrás. Quando você esquece a tua base, então você anda por sua conta. Você se afasta do extraordinário. A igreja se afastou do extraordinário porque começou a olhar só para frente. Porque começou a dar prioridade para as coisas desse mundo. Que coisas? Olha, começou a dar mais prioridade para a luz, mais prioridade para telão. Isso, eu não estou dizendo que isso é importante, mas querido, mais importante não é isso. Mais importante é vivermos, é ter uma igreja vivendo o extraordinário. Jesus não tinha um lugar com luz. Jesus não tinha um lugar com iluminação. Jesus não tinha um lugar com climatizador. Jesus não tinha um lugar, queridos, sabe, com microfone, com bateria. Jesus não tinha nenhum jumento. Mas Jesus atraía multidões. Por quê, pastor? Ele era o padrão. Ele é o padrão do extraordinário. Os discípulos não tinham uma igreja iluminada. Os discípulos não tinham uma bateria. Os discípulos não tinham um teclado. Os discípulos não tinham muita coisa. Os discípulos não tinham um carro, não tinham um jumento, mas viviam o extraordinário. E as multidões seguiam a ele. Pedro estava vivendo o extraordinário de tal forma que só a sombra dele curava. O que é isso, irmão? A sombra curar. O que é isso? O que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem quer viver o extraordinário? Não, irmão, amém não, irmão, amém. É tudo amém, amém, amém. Para com esse negócio. Seja extravagante. Quebra esse costume e rompe. Vai além. O extraordinário vai quebrar os costumes. O extraordinário de Deus vai romper com tudo aquilo que está amarrando ou está te nivelando. Por quê, pastor? Porque Deus nos fez para vivermos o extraordinário. Deus deixou um padrão do extraordinário. E esse padrão do extraordinário se chama Jesus. Recebe aí, irmão. Recebe aí, irmão. Pastor, como é que eu vou chamar a atenção? A Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus não tinha formosura nenhuma.
e que ele passava despercebido no meio do povo. Mas como que as multidões seguiam Jesus? Porque ele não só vivia, mas ele era o próprio extraordinário. E ele desceu da sua glória para dar o padrão para nós vivermos o extraordinário. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A Bíblia diz que ele não tinha formosura, que ele não era bonito, em outras palavras. Mas também não era bonito, que nem você vê aquele desenho, não. Vai lá em Isaías 53, você vai ver, ele não tinha formosura. Ele passava despercebido. E aí, pastor, como é que ele atraía tanta gente? Como, pastor? Manifestando o extraordinário. Vou ler de novo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Não sei se vocês já ouviram aquela música do... Esse é o dono da banda, né? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu vou viver. Já ouviram? Não é só você individual que está precisando viver uma virada, não. É a igreja. Quando eu digo a igreja, não é só nossa, não. É a igreja de Cristo, que se diz ser de Cristo. Precisa viver uma virada. Olhemos para trás. Temos que olhar para trás. Como assim, pastor? Para aprender com a história da igreja, como também para frente, cheios de expectativas quanto ao que o Senhor fará. Está entendendo o que eu estou dizendo? Temos que olhar para trás para aprender com a história. Palavra de Deus. Vai lá, veja o que acontecia. E por que não acontece hoje? A igreja perdeu o padrão. A igreja perdeu o modelo. Vou dizer uma coisa para você nesses dias dessa palavra. Vou cantar para você o que vai acontecer nesses dias, o que Deus está fazendo a partir de hoje. Coisas novas Deus está fazendo. Coisas novas Deus está fazendo a partir de hoje na sua vida. Deixa aí para terminar, já falta um pouquinho. Tem paciência comigo aí. Olha o que eu acredito que Deus está esperando para ver o que acontece quando nós pararmos de esperar que apenas alguns irmãos de fé façam o trabalho. Vou ler de novo. Eu acredito que Deus está esperando para ver o que acontece quando nós pararmos de esperar que apenas alguns irmãos de fé façam o trabalho. Vou repetir. Deus está esperando para ver o que acontece quando nós pararmos de esperar que apenas alguns de fé façam o trabalho. Aprenda uma coisa. Deus espera que sua igreja se levante como um todo. Não é alguns, é como um todo. Para que, se movendo, o extraordinário aconteça. Está ali no slide? Tá? Leia aí, igreja, vai, bem forte. Não, com fé. Alguém entendeu o que está escrito aí? Entendeu ou não entendeu? E está calado por quê? Deus está esperando a sua igreja. Deus está perguntando para você: até quando? Deus olha para você que poderia estar fazendo muito mais e não está fazendo. E Ele pergunta: até quando? Tem gente que faz uma coisinha assim, está fazendo muito. O que foi esquecido, que está nos impedindo de viver
esse extraordinário. O que foi esquecido, queridos, que está nos impedindo de viver esse extraordinário? Olha o que eu vou dizer agora. Nós fazemos eventos, cultos e muitas outras coisas que não nos direciona a nenhum caminho ou a uma vivência do extraordinário. Justamente por quê, pastor? Porque deixamos de lado as chaves para viver o extraordinário. Deixamos para trás, deixamos de lado os princípios, deixamos de lado o padrão para fazermos aquilo que nós achamos que nós estamos dando mais ênfase. Porque quando perdemos o padrão de Jesus, nós começamos a... Tem aquele ditado que diz encher linguiça e achar que Deus está gostando. Sabe, nessa série de palavras, eu vou trazer a lembrança para muitos e a outros vou falar as chaves para que todos nós, para que todos nós possamos viver o extraordinário. Peça ao Senhor que lhe perdoe por sua negligência ou por não saber como viver uma verdadeira vida cristã. Por quê, pastor? Porque alguns só mudaram de religião, mas precisam mudar de vida. Nesses domingos eu estarei trazendo uma palavra. Eu estarei trazendo, queridos, uma palavra para mudar a tua vida. Essa série de palavras que Deus tem colocado em meu coração, que Deus tem me instruído a te dar, vai romper os céus sobre este lugar. Essa igreja não mais será conhecida como uma igreja vazia, mas será conhecida como uma igreja que faz fila para entrar. Por quê, pastor? Porque elevamos o nível é outro, agora é extraordinário. É o padrão de Jesus, não é o meu padrão, é o padrão de Jesus. Tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo? Alguns só mudaram de religião e precisam mudar de vida. Hoje nós começamos a caminhar em direção ao extraordinário. Um passo após o outro. Um passo após o outro. Quando Deus vai me mostrando cada palavra, quando Deus vai me dando cada direção, queridos, o meu coração se alegra, a minha vida se alegra. E eu digo, uhul, é isso mesmo. Eu estou encontrando, irmãos. A cada dia que passa, o Espírito Santo está tirando da minha mente, sabe, tudo aquilo, todo o padrão que foi implantado anos e anos na minha vida. E Ele está limpando. Para quê, pastor? Para que eu volte, olhe para trás e diga, opa, existe um padrão que Jesus deixou. Existe um padrão que Jesus fez para nós. O nosso padrão é Jesus. O teu padrão é Jesus. Se há Jesus no teu pastor, então segue, porque este é o padrão. Se há padrão, se há Jesus, queridos, na vida do teu líder, segue o teu líder, porque este é o padrão de Jesus. As pessoas seguiam a Jesus porque Jesus tinha algo, Ele tinha um extraordinário. As pessoas te seguirão porque você tem Jesus, e Jesus será na tua vida o extraordinário. As tuas palavras, queridos, não serão mais de dúvidas, mas as tuas palavras serão de certeza. Você não terá mais medo da morte, porque você vai dizer: o meu morrer é Cristo, eu viver é lucro. O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Perdão, consertei. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Vocês estão entendendo? Para viver o extraordinário, igreja, aprenda uma coisa com todos os que já está acontecendo. Não viva nesta terra pensando que nada vai acontecer. Não viva nessa terra pensando que isso é balela. Não viva nessa terra, queridos, achando que a igreja é só isso. Não!
Eu vou dizer uma coisa para vocês: se a igreja fosse só isso, eu não estaria mais nela. Verdade? Queridos, vou dizer para vocês, tem momentos que me revolta, me dá uma revolta por dentro de ver tanta coisa errada dentro da igreja, na liderança. Me revolta, sabe por quê? E às vezes a gente quer fazer tudo na nossa força. Eu tenho uma palavra para você: não é na tua força, mas é vivendo o extraordinário da parte de Deus, é que nós vamos mudar as coisas. É vivendo o extraordinário da parte de Deus que você vai mudar a tua casa, que você vai ganhar o teu marido, a tua esposa. É vivendo o extraordinário que a tua vida vai mudar. Por quê, pastor? Porque hoje vivemos um tempo em que todos estão buscando estão atrás de dinheiro, estão atrás de campanha, estão atrás de uma vida próspera, estão atrás de tudo. Ignoram a palavra que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui não está dizendo, queridos, para você vir para a igreja, porque tem campanha do dinheiro, campanha do carro, campanha disso, daquilo. Aqui está dizendo para você buscar primeiro o reino de Deus. E quem busca o reino de Deus vive o extraordinário e tem no Deus Todo-Poderoso toda a sua vida suprida. E não precisa se preocupar. Por quê, pastor? Porque Deus supre. Deus supre. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? O padrão é o extraordinário.